Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje teremos um vídeo especial sobre as cartas de recomendação. Para começar, vamos falar sobre o conteúdo que tem que ter nas cartas. Então, é recomendado fazer as cartas pessoas que trabalham na mesma área que você, pessoas que têm mais experiência que você também, por exemplo, o chefe. Também tem a opção de um expert fazer a carta para você. Ele vai analisar seu currículo lá e comentar sobre você na carta. Eu trouxe alguns modelos aqui no meu processo, eu utilizei 8 cartas, eu trouxe algumas delas para mostrar para vocês como que fizeram. Eu já consegui as cartas elas em inglês, se a pessoa mandar em português vocês vão ter que traduzir, fazer a tradução da carta, né, para fazer o envio também. Então vai ter que ter a carta e atrás a tradução da carta. A maioria das cartas eu fiz um modelo e enviei para a pessoa para facilitar, porque a pessoa acaba ficando sem ter o que falar na carta e acaba demorando muito para mandar, demorando muito para fazer. Também o tempo de experiência conta muito. Se você está fazendo Advanced Degree, você precisa de 5 anos, né? O bacharel mais 5 anos de experiência. Se você está fazendo... Lembrando que o Exceptional Ability você precisa cumprir pelo menos 3 desses itens aqui. Então tem 10 itens que você deve cumprir. Então um deles é a carta. Então, se você conseguir as cartas, já é um item que você vai estar completando. Lembrando que é tempo de 10 anos de experiência para Exceptional Ability. Você vai comprovar com as cartas esse tempo de experiência. Então, isso é uma das informações também que tem que constar na carta. É legal também no fim da carta colocar os contatos e a informação da pessoa, para eles validarem essa informação. E também colocar um currículo, se possível, atrás dessa carta, para comprovar que a pessoa ela é realmente quem é e ela tem relevância sim. Eu consegui o currículo, o Lattes, de 2 doutores que fizeram carta, e também peguei os currículos no próprio LinkedIn e adicionei. Então, isso seriam os critérios que tem que conter na carta. A pessoa tem que falar também como que ela conheceu você, quanto tempo que trabalhou com você, quanto tempo ela conhece você e quantos anos de experiência você tem. Então, essas cartas, elas são para frisar esse item que vai validar o tempo de experiência de vocês. Esse é o item mais importante que tem que ter na carta. Então, aqui, normalmente fica o logo da empresa, da pessoa, universidade, alguma coisa, né? Essa aqui, no caso, é uma empresa. Aqui tem a data. Aqui está Department of Homeland Security, que seria USCIS, para o escritório de visas de imigrante, a quem possa interessar. A pessoa, no caso, que eu já conheci há algum tempo, ela fez uma carta falando sobre o nosso tempo de trabalho. Que começando a carta, ele falou que ficou muito privilegiado de prover essa carta de recomendação para Carolina, que trabalhou comigo como arquiteta colaborativa nos passados 5 anos. Então, 5 anos, como eu fiz Advanced Degree, né? Então, já tinha 5 anos aqui completo. Eu tive o privilégio de conhecê-la em 2015, na Universidade Tal, na Califórnia, que foi onde a gente se conheceu lá na Califórnia, quando estava fazendo faculdade. E eu tive a oportunidade de ver ela em alguns seus projetos durante a graduação. Eu fiz uma performance ali do Graduation Show e eu notei a habilidade excepcional dela. Em janeiro de 2016, ela se graduou no Brasil e eu convidei ela para fazer parte do meu time em Madrid, na Espanha, que é onde a empresa era alocada, então eu acabei indo para lá. Ela colaborou com alguns projetos de arquitetura até abril, trabalhando como full-time. Ela aplicou para a Universidade Politécnica de Madrid, onde eu fui aceita. É uma das universidades mais prestigiadas da Europa. Ela também foi aceita na Universidade Federal do Brasil, que também fui aceita, que foi onde eu acabei fazendo. Então, acho que
essa pessoa estava muito envolvida, né, com essa questão, porque era um fator decisivo para ficar na Espanha ou vir para o Brasil. E foi o que acabou decidindo. Acabei saindo de lá para vir fazer o mestrado aqui. Aí ele comenta aqui, a Carolina é muito criativa e ajudou a companhia a desenvolver um dos nossos projetos mais fortes, por exemplo, um hotel, uma pista de corrida na África, um edifício em Madrid e uma casa em Maiorca. Então, foi alguns dos projetos que eu participei lá na empresa, e ele citou isso, que eu acho que é de grande importância. As habilidades dela com programas de computador são muito impressionantes. Isso mostra habilidade excepcional de colaborar com artes e negócios. Será de bom benefício onde ela estiver. E tá falando ali um pouco, né, sobre paisagismo, interiores e um pouquinho mais assim específico da área mesmo ali. O que ele achou importante falar, né, um pouco mesmo das minhas qualidades pessoais mesmo. Aqui no final ele concluiu: ela tem a minha maior recomendação para seguir o sonho dela e começar novos projetos inovadores, desenvolver suas habilidades nos Estados Unidos. Ela é muito forte, tudo mais, ela trabalha muito bem individualmente e também em time, o que é bastante legal ele comentar, que é uma pessoa que trabalha ou individualmente ou em time. Seria já falando um pouco até para a questão do trabalho, né, onde eu me encaixaria. Muito obrigada pelo seu tempo e se sinta à vontade de entrar em contato comigo com qualquer questão. Aqui embaixo a gente tem a assinatura, o nome, a profissão, aqui ele colocou também o número da licença e qual colegiado, no caso lá da Espanha, telefone, e-mail, e aqui embaixo o endereço, que seria, né, a parte do cabeçalho ali da folha, né, que a gente vai para segunda carta agora. Então, essa segunda carta é foi de professor meu, que é doutor. Aqui em cima ele colocou o logo da universidade, lá embaixo o endereço, também mesma coisa ali da outra carta, também tinha feito um modelinho para enviar para ele também colocou ali USS. A quem possa interessar, ele começa falando: é com grande entusiasmo que eu faço essa carta para Carolina para aplicar no EB2 NIW para residir nos Estados Unidos da América. Ele fala aqui um pouco sobre o professor, né? Deixei borrado os dados e informações dele para falar um pouco, né? Então ele falou ali que trabalha há mais de 15 anos lá nessa área. Então já tem uma grande relevância, depois vão constatar lá com o currículo dele e vão ver que é realmente uma pessoa de grande importância na área. Começa falando, né, que tem diversos desafios no âmbito do design e nas tecnologias 3D, na qual a Carolina trabalhou desde 2016, quando ela começou o seu mestrado. Então aqui te lembra aquele mestrado que a gente falou numa outra carta, esse aqui também está falando sobre o mestrado. Aqui ele começa a falar: quando eu primeiro conheci a Carolina, ela foi aprovada e começou o mestrado durante a minha orientação. Ela entrou no programa também como pesquisadora e trabalhou 2 anos no laboratório. Então eu participei lá do laboratório, fiquei 2 anos lá durante o mestrado. Quando ela terminou a sua dissertação, durante esse tempo, eu tive o prazer de compartilhar nossa pesquisa, né, sobre tecnologias 3D e alguns outros assuntos ali. Ele foi um pouco mais profundo, falando sobre o meu trabalho, que foi focado em tecnologias 3D e tudo mais, em patrimônio cultural. E ele comentou que eu publiquei alguns artigos, participou de eventos, de painéis e teve algumas contribuições significativas para a área. Depois ele finaliza aqui o último parágrafo falando que
eu, no caso, provo ser uma pessoa com habilidades extraordinárias na sua especialidade. E ele se surpreendeu pela repercussão que teve o meu trabalho lá na universidade. Duas vezes foram lá, emissoras foram lá gravar sobre o trabalho, foi publicado no jornal também diversas vezes. Então tinha um apelo da questão da tecnologia, o patrimônio cultural também. Então ele cita isso aqui, que depois eu vou estar lá mostrando essas provas, né, para falar sobre esse assunto também. Aqui ele finaliza falando que minhas expertises em tecnologias 3D podem ajudar a melhorar a arquitetura e o campo do design. E eu altamente recomendo ela morar permanentemente nos Estados Unidos, sabendo que ela vai fazer uma contribuição significante para o bem da ciência e conhecimento da nação. Eu estou disposto a prover mais informação se precisar, sinceramente, assinatura, nome, profissão, telefone e e-mail. Então essa é mais uma das cartas. Vamos para a próxima carta de recomendação. Aqui temos a data, de SAS, o escritório, a quem possa interessar. Então essa carta aqui é do meu chefe, que ele me conhece há muito tempo. E ele está falando aqui, meu nome é... Eu sou arquiteto e professor em tal lugar, eu estou fazendo essa carta para dar suporte na aplicação da Carolina no visto EB2, Advanced Degree ou Exceptional Ability. Então, antes estava bem confuso para entender. Eu acabei me enquadrando no Advanced Degree, mas eu também cumpri com o Exceptional Ability. Eu conheço a Carolina há mais de 10 anos, desde que ela começou a trabalhar na minha companhia em maio de 2011. E nesse tempo eu imediatamente vi a sua paixão por desenhos à mão e computadores. Sua profissão é uma habilidade muito importante. Eu posso confirmar, ela tem habilidades extraordinárias, ela tem Advanced Degree como arquiteta e também como mestre. Desde novembro de 2017, ela trabalha na minha companhia como coordenadora de projeto e ela está fazendo atualmente o doutorado focado em tecnologia. Aqui ele comenta um pouco mais profundo também, que nem as outras cartas, e aí no fim ele conclui: eu notei que ela tem muita motivação para trabalhar e ela sempre está em busca de inovação e criar ambientes confortáveis para as pessoas morar, que ela quer fazer diferença. E isso, para mim, seria uma habilidade excepcional. Se a sua aplicação for aprovada, eu sei que ela vai continuar dando contribuições significantes para a arquitetura e o design, para a comunidade da arquitetura e design. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, me contatem. Aqui sinceramente, aqui o nome, o endereço, o e-mail também, e lá embaixo o logo da empresa também com o endereço. Então essa é mais uma das cartas. A última carta que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. Essa última carta aqui eu também vou evitar falar o nome da pessoa, mas é uma carta também que é uma pessoa que tem doutorado, que me conhece há muito tempo, e ele tem um currículo bem forte, ele trabalha nos Estados Unidos, né? E tem uma grande reputação lá. Então ele fez uma carta bem sucinta ali, eu pedi, ele me enviou em menos de 30 minutos, já tinha enviado. Eu fiquei muito feliz de conseguir colocar a carta dele, porque é uma carta de grande peso no meu processo. A quem possa interessar aqui, eu conheço a Carolina por mais de 30 anos e eu valido seu caráter e profissionalismo. Ela tem uma grande trajetória no campo da arquitetura e ela será possível de, com suas habilidades, criar oportunidades nos Estados Unidos e fortalecer as relações Brasil e América no seu campo de especialidade. É uma honra dar a minha maior recomendação para ela, sinceramente.
Assinatura, nome, profissão, telefone e e-mail. Então essa foi a última carta que eu separei para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui nos comentários, ficou alguma dúvida, alguma informação, que eu respondo. Deixa o like, já se inscreve no canal. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Tchau, tchau!